Olhando para lá. Sejam muito bem-vindos ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E hoje eu estou aqui mais uma vez para contribuir com você. No episódio de hoje, nosso tema é Jornada de Superação contra o Câncer de Mama. E hoje eu trouxe aqui a nutricionista Edi Oliveira, que enfrentou e venceu essa batalha e hoje dedica sua vida a ajudar outras mulheres no tratamento do câncer. Vamos conhecer sua história de coragem e transformação e como ela está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Edi Oliveira, que prazer, minha amiga, te receber aqui e a gente bater esse papo e conversar sobre um assunto tão importante e num mês tão importante, né? Verdade. O outro, o rosa. E você que passou por tudo isso, a gente saber da tua história, como você enfrentou o câncer e como você superou passar por tudo isso. E é uma honra te receber aqui e a gente poder contribuir através da sua voz, através da sua luta com o câncer de mama. Eu que agradeço, Sumaika, porque eu falo que depois de tudo que eu passei, Deus tinha que me mandar para fazer alguma coisa depois disso. Então, e eu acho que ajudar qualquer que seja uma mulher que pode passar por essa situação, é isso que eu quero fazer, é poder ajudar. Então, se eu dou meu depoimento, se eu falo como que eu passei e como eu cheguei, que eu descobri o meu nódulo, eu acho que vai ajudar muito a mulher a passar por isso também, porque a gente tem medo, né? Então, uma coisa que vem na cabeça de uma pessoa, de uma mulher, é o medo, né, de ter o câncer. E a gente tem que parar de estigmatizar o câncer, que o câncer é uma doença secular, não é de agora. Só que, antigamente, a gente falava o quê? Aquela doença. Nossos pais nem falavam a palavra câncer. Então, hoje, eu vejo muito isso, né? E a gente vê hoje que, na realidade, ela é uma doença que hoje, na Organização Mundial de Saúde, ela vai ser considerada uma doença crônica, que as pessoas vão conviver com ela. E a gente está aqui para isso. Para contribuir. Para contribuir, para ajudar. Né? E o que eu puder ajudar. Na vida nós temos um propósito. Isso. E o seu propósito, né? Deus te colocou nessa batalha, isso. Mas que você tivesse esse propósito e de poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Através da sua voz, da sua experiência. Exatamente. E antes de fazer a primeira pergunta, você que está nos assistindo, curta o vídeo e se inscreva no canal. E, Aldi, me conta como você descobriu o câncer de mama e quais foram os primeiros sinais que te levaram a buscar ajuda. Então, eu descobri da melhor maneira possível, eu digo, porque a gente fala muito sobre isso e às vezes nem faz, que é o exame de toque. Então, à noite em casa, no meu banheiro, olhando para o espelho, eu comecei a me tocar. E aí eu senti o nódulo, né? Hoje eu chamo de nódulo, porque antes eu nem sabia o que era. E eu cheguei pro meu marido e falei, amor, tem alguma coisa diferente aqui no meu seio. É tanto que ele também apalpou. Não, ele muito assim, meu marido era muito... Eu digo que ele foi uma grande ajuda, porque ele era muito positivo. E aí ele disse, não é nada não. Mas acabou que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E uma coisa interessante também, que eu gosto de deixar bem claro, é que eu descobri o câncer com 45 anos, mas desde os 40 anos, eu sempre fazia minha ultrassom mamária, minha mamografia. Então, quando eu cheguei no diagnóstico, eu me lembro muito do que... Aí eu fui buscar ajuda, né? Eu fiz uma ultrassom da mama, com medo, mas eu fui lá, porque eu sempre falo que o medo tem que andar junto com a coragem. E aí, eu lembro muito que eu cheguei, quando o médico viu, né, que fez, ele falou assim para mim, é suspeito. Então, por quê? Porque eu estava no nível onde era mais... Para quem não conhece, tem umas características na hora que você vai fazer o exame de ultrassom mamário, né? Que é os Biharis, Biharis 1, Biharis 2. O meu era Biharis 3. Então, tinha 98% de ser benigno e os 2% do maligno. Mas eu entrei no maligno e está tudo bem. Mas eu lembro muito quando o doutor Leonardo falou assim para mim, cadê a sua mamografia anterior? Então, 7 meses antes, eu tinha feito uma mamografia anual, que eu sempre faço. E estava lá,
que não tinha. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu lembro que ele falou assim, ótimo, ele é novo. Né? Então, o que eu fui fazendo também? Me agarrando nas palavras boas que eu ouvia dos meus médicos. Então, assim, o seu nódulo é novo, pequeno e periférico. Então, quando eu queria cair, eu pensava nessas situações. Porque, assim, não adianta... eu tinha duas opções. Ou chorar e ficar pensando um monte de besteira... Ou lutar e mesmo pensando besteira, porque não tem como não pensar. Não tem. E aí eu olhei para meu marido, para minha mãe e falei, vamos lutar. Estou aqui para lutar. Sabe, na minha vida eu sempre fui assim. Eu nunca baixei a cabeça achando que não ia dar certo. Aquela história, é melhor você se arrepender do que você faz do que do que você não fez. Então eu fui para a luta. E você recebeu esse diagnóstico, como a tua reação na hora Sim. que o médico falou para você do diagnóstico do câncer? Pois é. Foi muito engraçado, porque ele fez a ultrassom, disse que era suspeito, e aí ele falou assim, vamos fazer biópsia. Não, biópsia é o primeiro exame que a gente faz, que vai detectar se aquele nódulo ele é benigno ou maligno, né? Então... E aí eu fui fazer essa biópsia. Eu digo muito, Sumaika, que o mais estressante durante o tratamento não é, para mim, não é o tratamento em si, essas esperas de exames, né? Então você tem 15 dias úteis para esperar uma biópsia. Então eu fiz a biópsia, com 15 dias eu passei lá na clínica, do nada, e fui pegar o exame sem chamar ninguém. Quando eu li, aí tinha um casal amigo nosso lá, e eu aproveitei e estava lá, disse, vou pegar aqui que eu estou com você. Eu sempre procurei um suporte. Então, uma coisa que eu sempre estava com meu marido do lado. Eu tinha que ter um suporte porque eu tinha medo. Mas aí, meu suporte era a terapia, que eu sempre, né, eu tinha começado a fazer terapia menos de um ano antes, e eu lembro que a gente lia, mas eu lia errado, porque eu não sabia ler o exame. E eu só sei que depois eu vi que era, aí eu liguei para o meu marido, e aí o doutor Leonardo era na clínica dele, e acabou que eu conversei com a atendente, e ela, vamos botar você para o último para ele conversar. E aí ele disse que era, e aí, aí eu fui, né? A primeira coisa que eu perguntei para ele era quando era que eu ia morrer. O doutor Leonardo olhou para mim e disse, eu não tenho um dia nem hora para você, tenha calma, porque a gente fica... claro, o psicológico abala, o mundo cai. Eu tinha uma filha de 6 anos, hoje ela tem 4. Eu só pensei nela. Meu objetivo, eu dizia que era criar minha filha. Então, assim, mas aí o mundo caiu, eu fiquei... Como é que eu posso dizer assim? Parecia que eu estava flutuando. Sem chão. Que era sem chão. Mas aí foi passando, eu fui me acalmando, aí o doutor Leonardo foi conversando comigo, com meu marido, foi mostrando o prognóstico, e as coisas vão melhorando. Mas eu sempre pensei assim, eu tenho que lutar contra isso. E assim eu fiz, amiga. Você falou na parte do diagnóstico, né? Você fez a mamografia, fez a biópsia. Eu acho importante a gente falar o que é esse exame de biópsia, né? Porque as pessoas, às vezes, quando o médico pede uma biópsia, já pensa no pior. E não é o pior. Não. A gente tem que passar por esse processo para, muitas vezes, nem é em busca de ver se a pessoa tem um câncer ou não, uma doença maligna ou não. Mas ver se a pessoa está saudável. Exatamente. E é um exame que... A biópsia, ela é um exame que... É um fragmento. É um fragmento tanto de um tecido ou de um órgão que é retirado e mandado para um laboratório para poder fazer uma pesquisa. Exatamente. Então, assim, aí eu fiz a biópsia com o doutor Leonardo mesmo, no consultório. Tem uma anestesia local, não dói nada. Mas eu acho que o medo é exatamente isso, é porque já liga ao câncer. Exatamente. Enquanto a gente ligar a nossa vida ao câncer e não encarar o câncer como uma doença, como uma diabetes que é crônica, a gente vai morrer junto com o câncer. Eu não queria morrer junto com o câncer. Porque eu dizia uma coisa, essa doença não me pertence. Parecia que aquele nódulo não era meu, estava ali de enxerido, que eu chamo ele. Então, assim, a biópsia é muito importante para isso que você está falando, né? Para a gente ver o que é que vai vir, o que é que vai vir. O ruim é a espera. Eu digo muito que é a espera, que ela demora demais. Exatamente. Mas por quê? Porque aqui no nosso estado, a gente ainda não
temos laboratórios, vários laboratórios que trabalham especificamente com biópsia, laboratórios de patologia. Vai tudo então pra a gente fora, né? trabalha com laboratórios de apoio, né? Onde a gente manda esse material para fora. Sim. E aí o que acontece? Nós moramos aqui no norte. A maioria dos laboratórios de apoio são sul, sudeste, entendeu? Já demoram uns 2 dias para chegar lá, via aéreo. E aí não é só as biópsias do laboratório que você mandou. São as biópsias de todo o Brasil. Então é uma demanda muito alta. Então o tempo mesmo é na faixa de 15 a 30 dias para a liberação de um laudo. O meu saiu em torno de 14 dias. Aí você sabe que com a biópsia, aí é aquela história, né? Como é importante você ter um diagnóstico precoce. Como é importante a gente fazer mamografia. Gente, mamografia não dói. Vou ser muito sincero, dói muito, não é que dói, é muito mais incômodo você fazer uma quimioterapia do que fazer uma mamografia. Então, eu vejo muito mulher reclamando da dor que tem, né? Mas a gente sabe da importância de um diagnóstico precoce. Então, esse diagnóstico precoce, né, que foi ter uma mamografia bem recente e ver que o nódulo não estava ainda lá, quer dizer, ele não estava se formando, ele podia estar até se formando em células ainda invisíveis. Mas isso significa dizer o quê? Que era novo. E a biópsia, ela vai nos dá chance de dizer assim, agora vamos fazer isso, né? Porque assim, tem a biópsia, deu o resultado, acho que você sabe melhor do que eu, o médico manda pedir um imunistoquímico que vai caracterizar aquele nódulo, porque a gente sabe hoje eu estudando nutrição oncológica, eu sei que o câncer de mama, ele tem três variedades, né? E aquele imunistoquímico vai dizer para mim qual vai ser meu tratamento, qual é a minha chance. Qual é o tipo de tratamento específico para você. Por isso que é importante a confirmação da biópsia, do resultado, com o exame de imunohistoquímica. Exatamente. Que ele vai caracterizar o tipo de tratamento específico que você vai fazer. Exatamente. Assim como hoje, com o avanço da medicina laboratorial, nós temos também a biópsia líquida. Que também já é um avanço, né? Através de um exame de sangue, que hoje ela não é através da retirada do tecido, a biópsia líquida. É de um exame de sangue. Então, você vai lá, coleta uma amostra e ele vai fazer o quê? Pesquisar ali fragmentos de DNA tumoral. Olha a importância. E ele também vai caracterizar o teu tratamento específico e também vai te falar se tu está tendo recidiva ou não do câncer. Sim. Então, ele também essa biópsia líquida é bem específica. E a gente vê a evolução, né? No tratamento, do quimioterápico, né? E aí eu lembro que chegou, assim, como o meu nódulo era pequeno, então vamos partir para a cirurgia. Então, o médico já me deu todos os exames que eu precisava fazer, né, para fazer a cirurgia. E eu lembro que aí eu fiz a minha cirurgia e eu dei um nome para ele, porque como ele não me pertencia, eu disse, eu vou encarar de uma maneira leve, porque se eu encarar chorando, morrendo, me acabando, vai ser pior para mim. E porque como eu estudava, já estava terminando nutrição, eu sabia que eu precisava de qualidade de vida no tratamento, né? E aí eu sempre fiz atividade física, sempre me alimentei bem, mas eu digo que a gente tem outros fatores, não que ocasionou o câncer, mas foi gatilho para mim, que eu sempre falo, né? O estresse, eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa que uma coisa pequenininha eu deixava ela bem grande, então hoje eu não deixo mais. E importante também, eu acho, até assim, eu quero te fazer essa pergunta, né? O teu câncer não foi por fator genético? Não. O meu câncer, ele foi altamente hormonal. Quando chegou o imunistoquímico, eu lembro muito do doutor Leonardo falando assim, muito hormonal. Mas aí ele me deu uma opção de fazer um exame fora nos Estados Unidos, que é conhecido como Mama Print, que pega a célula, né? Fiz a cirurgia,
Lá a gente contratou um patologista. Eu acho que é interessante a gente falar isso também, que a gente vê que hoje no estado a gente tem acesso a esses trabalhos tão importantes do médico patologista lá na hora da cirurgia para fazer a biópsia. A coisa mais segura, né? Então eu já saí de lá e eu lembro que o doutor Leonardo falava assim: sua cirurgia, se Deus quiser, vai ser um sucesso. Só que eu não entendia nada porque eu não tinha estudado, eu não queria saber nada. Outra coisa que eu fiz, não fui pesquisar nada, não fui lá para Google, eu não quis saber de nada. Quem andava com todos os meus exames debaixo do braço era meu esposo. Porque eu digo, eu tenho que ter saúde mental. As pessoas têm que entender isso. Que você vai lá na internet, tem de tudo. Então, aí eu não sabia. Eu digo, não vou atrás disso. E aí, eu lembro muito que ele chegou para o meu marido, estava assim na sala quando chegou, já tinha feito a cirurgia, me preparei para a cirurgia, minha cirurgia foi assim um sucesso, que quando eu lembro que eu me formei no dia que eu tirei meu nódulo, que eu chamava ele de pestinha abençoado. Então, meu nome, eu não tinha esse nome câncer na minha cabeça. Então, no dia que eu tirei meu pestinha, foi de manhã, 7h30 da manhã, e eu lembro que eu falei, doutor Leonardo, eu quero me informar, porque era online. Aí ele disse assim, se você estiver bem, eu vou dar alta para você. Mas ele veio tão feliz, aquele jeito dele, tu conhece ele, aí ele chegou e disse, a cirurgia foi um sucesso. Aí meu marido estava assim do lado, e eu sou muito do porquê. Eu disse, por quê? Me diga aí por quê. Porque o seu linfonodo deu negativo, então isso é muito bom, aí o prognóstico é muito bom. E esse é o sucesso que eu queria dessa cirurgia, né? Porque a história, né, de ter um patologista na hora fazendo. Exatamente. Eu lembro que ele tirou nas margens, de tudo corretinha, mas o patologista falou assim para ele, mas vamos tirar um pouquinho mais para ficar mais seguro ainda. Ele, vamos tirar. Então, você tem noção como isso é importante? Se não tivesse tido patologista, talvez ainda ia mandar para fora. Então, foi tudo maravilhoso. A gente tem tudo isso no estado. Você já sabe ali saber, né? Você já tem esse diagnóstico ali na hora. Uhum. E aí foi quando chegou o imunohistoquímico, né? Que não sei se as pessoas sabem, mas a biópsia a gente só pede, o médico só pede o imunohistoquímico com o material que está lá. E aí chegou dizendo que o meu era assim, estrogênio 90% e progesterona. Então ele chama altamente hormonal. E aí deu a sugestão para a gente mandar esse material para os Estados Unidos, que é para fazer um exame que só tem lá, chamado Maman Print. A gente tem pode fazer isso. Eu fui lá, tirei um nódulo lá do laboratório, mandei, tem uma equipe especializada que vai na casa da gente. E aí vem dizendo exatamente o que é que tem que ser feito de tratamento. Então lá, esperei mais 20 dias, e aí chega no e-mail do médico dizendo que eu precisava fazer quimioterapia e hormonioterapia, e a eficácia desse tratamento era 94,8% de chance. Menina, é outro nível. É um negócio assim, que felicidade. Eu lembro que quando meu marido chegou da consulta, que sabia que eu ia fazer quimioterapia, acho que ela se abalou muito, né? Ela que começou a chorar, e meu marido falava assim, mas ela tem 94,8% de chance, dona Cosma. E é muito interessante, né, saber disso. E aí eu lembro que aí ele olhou para mim e disse, agora eu vou passar você para um oncologista clínico. Aí eu fui para a Secol, e lá cheguei, o doutor Alex já tinha todo esse material, Mama Print, tudo, olhou para mim e disse a mesma coisa. O seu câncer é potencialmente hormonal. E eu lembro que ele falou assim para mim, mas tem um problema, Edi, para mim, mas para você não. Eu disse, pois fala aí qual é o seu problema. Ele disse assim, o problema é que o meu não vai nascer, mas o seu vai. Aí ele disse, vai cair seu cabelo. Aí eu olhei assim para ele, você está me dizendo que eu vou ser curada. Tu acha que isso aqui vai ser um problema para mim? Ainda brinquei com ele. Disse assim, eu vou ser a quimioterápica mais feliz dessa Secol. E assim eu fui, né? Eu lembro que ele falou assim para cortar o cabelo, para mim ter essa sensação de cura, que o cabelo ia cair mesmo. E eu fui lá, cortei meu cabelo. Eu acho que assim, a mulher, cada um tem sua sensibilidade. A minha sensibilidade não era o cabelo. Eu fui pensar hoje e vendo, a minha acessibilidade era a minha sobrancelha. A sorte que eu tinha feito, pigmentação. Então, foi linda careca. Onde eu chegava careca, as pessoas me elogiavam. Até porque eu não saía muito, porque estava ainda acabando a pandemia, né? Uhum. E cada mulher tem uma sensação. Por exemplo, eu colocava peruca, me achava feia. Eu colocava lenço, me achava com cara de doente. Eu dizia assim, não estou doente.
Uma coisa que eu nunca me senti foi doente, sabe? Nunca. E isso me ajudou demais a entender. Então, eu me maquiava, que eu sempre gostei de me maquiar, me vestia bem, colorida. E eu chegava lá assim, vem tomar meu abençoado. Então, a minha quimioterapia era abençoado. Então, eu chegava lá, meditava, conversava com Deus. Eu sempre, Maica, entregava tudo na mão de Deus. Então, quando o médico dizia assim, é a possibilidade de você não fazer quimioterapia com esse exame, eu dizia, já conversei com Deus, é o que Deus quiser. Então, tudo que veio, que a pessoa dizia, veio assim, você vai ter que fazer. Não, foi Deus que quis. Então, assim, meu pai tinha acabado de morrer, eu estava passando por um luto de 4 meses. Então, eu sentia que meu pai estava muito presente em todo o meu tratamento. E eu acho, assim, que a espiritualidade, a fé da gente ajuda demais. Com certeza. Tem estudos mostrando isso. Um paciente, quando ele sabe que tem câncer, e às vezes, vamos pensar assim, e ele sabe, e o prognóstico é ruim, ele morre muito mais rápido do que um que não sabe do prognóstico. Tem estudo mostrando disso. Então, assim, hoje a gente sabe que a nossa saúde mental é importantíssima no tratamento. Então, eu trabalhei minha saúde mental. Então, eu fazia terapia, né? E aí eu fiz os ciclos de quimioterapia, que a gente chama de protocolo ACT, que todo mundo conhece como vermelha e branca. E, assim, uma coisa que me ajudou demais foi exatamente a nutrição, porque a nutrição oncológica ela chegou na minha vida desse jeito. Então, meu próprio médico ficava encantado quando me via bem. E assim, né? Pelo que eu sei da sua história, você estava estudando nutrição quando você passou por esse processo. Sim. E você continuou levando sua vida normal, estudando, fazendo tudo aquilo que você precisava fazer, né? E como foi, qual foi o papel na nutrição, já que você ainda não era nutricionista, estava estudando na tua vida, assim, no teu tratamento, como que você fez esse processo? Então, como isso te ajudou? O que aconteceu? Eu digo que a nutrição veio para me salvar em que sentido? Quando eu digo que Deus foi perfeito, no sentido de que Deus é maravilhoso. Em que sentido? Eu tinha que tratar uma doença, eu me formei em nutrição. Eu me formei de nutrição no dia que eu tirei meu pestinho abençoado. Então, quando o doutor Leonardo me viu, já disse assim, vou te dar alta. Eu digo, pois me dê, que eu vou me formar. Eu era assim com eles. Cheguei em casa, me formei online, ninguém nem sabia o que eu estava passando. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso da nutrição oncológica. Eu sabia que eu precisava. Aí eu contratei uma nutricionista oncológica. Então, por exemplo, por que é importante? Porque eu entendi que eu poderia ter uma vida normal. Eu não tirei licença médica. Na época a gente estava ainda de home office no trabalho. Então, eu voltei para minha atividade física. Então, contratei uma nutricionista oncológica, fiz tudo o que ela falou. Meus sintomas, né, os efeitos colaterais da medicação foram praticamente zero. E eu digo que tem interessante, porque na minha primeira quimioterapia, que foi 17 de maio de 2021, a gente não esquece as datas. E eu fiz, eu só consegui a consulta com ela no dia 18. Eu tive todos os sintomas que você possa imaginar. Vonal, eu tomei 10, assim. Porque eu não sabia de nada, né? A gente não estuda nutrição oncológica durante a graduação, porque é muita coisa para estudar. E aí, no outro dia, eu tive a consulta com ela. Aí ela foi me falando, eu fui falando os sintomas, ela já tinha minha anamnese. Quando ela disse assim, se você estiver bem, pode ir para academia. Meu Deus, foi Deus para mim. Então, foi outra situação. Na outra quimioterapia, não senti nada. Não, toma omeprazol 20 dias, eu tomava 3. Porque eu estava bem, estava me alimentando bem. Porque, assim, uma das dificuldades do paciente oncológico é se alimentar, né? Ter uma boa quantidade de proteína. E tudo isso ela foi me explicando, e eu já sabendo do processo, né, porque eu tinha estudado, foi muito mais fácil. Então, me salvou nesse sentido, porque, para você ter ideia, eu fiz a minha primeira pós-graduação em nutrição funcional fazendo quimioterapia. Eu tomava sexta-feira o meu abençoado, sábado e domingo eu passava sábado e domingo estudando. E hoje você tem, né, a especialidade em oncologia também, nutricional. Isso. O que é que eu fiz? A minha nutricionista oncológica, ela é referência, né, em nutrição oncológica no Brasil, que é a Alice Pinho, e ela tem os cursos dela. Então, eu fazia os cursos dela. Hoje, ela lançou a pós-graduação dela.
pela PUC, eu estou fazendo. Mas antes disso, eu já fiz todos os cursos, nutrição em câncer, câncer de mama, menopausa. Eu adoro estudar. Então, assim, para mim, estudar não é sacrifício eu ficar em casa no final de semana. Então, eu já fiz a pós de funcional, a pós de fitoterapia, a pós de gastroenterologia. O intestino é muito importante para nós. Muito importante. E fiz também, e agora estou fazendo 2 pós ao mesmo tempo, que é de oncologia e a de saúde da mulher, porque eu quero agregar. Né? Eu quero agregar um todo. A gente trabalha a prevenção, a gente trabalha o paciente que está em quimioterapia. Isso é muito importante. E com toda a tua experiência, com tudo que você passou, você só vai contribuir com Sim, o teu paciente. Você sabe disso. Não, e eu sabe o que é que eu fiz? Quando eu disse para você, né, que eu acho que eu tinha que ter um propósito, né? E eu acho que o meu propósito é ajudar a quem eu puder ajudar em relação ao tratamento, né? Eu coloquei uma foto minha, da minha família, eu carequinha, meu marido careca, minha filha segurando o cachorrinho que a gente tem, e tem assim, bem grande no meu consultório, com a palavra gratidão. Pô, quando ele chega, que é o paciente que já vem de quimioterapia, que ele olha para aquilo e ai, você já teve? Eu digo, já. Então, a sensibilidade, a conversa, esse paciente tem outro olhar para mim, né? Então, assim, ele sabe a dor. E eu me lembro que o meu médico, o Dr. Alex, olhava para mim quando me via bem, que eu fazia assim. Eu mostrar, para quem não conhece, né? A cada 21 dias a gente tem que levar os exames para poder ser liberado para químio. E aí eu levava meus exames de manhã, eu já sabia que estava tudo bem. Aí eu olhava, eu dizia, tá tudo bem, né, doutor Alex? Aí ele dizia, tá, e você vai para onde agora? Aí eu ia de roupa de malhar. Aí eu dizia, não, eu vou malhar, fazer minha musculação, tomar meus 2 litros de água, eu só venho à tarde, 1h30. Eu ganhei massa muscular em plena quimioterapia. Olha só. Por quê? Porque eu entendi o quê? Que massa muscular melhora as fadigas, fadiga é uma dor que a gente não sabe explicar na hora da quimioterapia, que eu senti na primeira. Melhora a absorção da medicação. Melhora tudo. Melhora músculo, tudo. Melhora tudo. Aí ele ficava assim, o quê? Eu digo, vou. Só chega aqui 1h, 1h30, eu tô aqui. Então, eu já tinha tudo programado. Então, eu tinha meus objetivos. E ele olhava para mim e dizia assim, Edi, o que eu estou vendo aqui na minha frente, eu queria mostrar uma coisa para você. Que você pode ajudar muitas pessoas. Porque olha como é que você está. Você está bem, você nem parece estar fazendo quimioterapia. Então, ele me falava muito isso. Você tem que ajudar outras pessoas, outras mulheres. Tem que tirar o estigma do câncer. O que não te derrotou, eu creio assim, né? Além de você ter esse prognóstico bom, mas eu creio que 50% foi a tua mente. Sim, a tua mente positividade, a maneira de você encarar a doença. E isso não quer dizer, Sumaika, que eu não chorei. Com certeza. Que eu não entrei em desespero um dia, porque a gente tem que entender que a gente é um direito nosso, mas a gente tem que voltar. Então, outra coisa que eu me cerquei de terapia. Então, tinha minha psicóloga. Quando eu não consegui dormir, porque a gente não consegue dormir logo no início, pensando em tudo, mil coisas. Eu cheguei pro meu psiquiatra, e que eu nunca tomei um remédio, né? Mas eu tinha um acompanhamento. Eu cheguei para ele e disse, preciso dormir. Não estou dormindo e eu sei que dormir é importante. Então, ele foi lá, me ajustou, fez uma medicação, eu dormi a noite toda. Então, a gente tem que entender, a gente não tem que lutar contra a gente. A gente tem que lutar contra o nosso inimigo. Então, eu fui lutar contra ele. Então, eu sabia o quê? Que eu tinha que ter uma boa alimentação, uma boa atividade física, ter uma boa noite de sono, cuidar da minha mente. Então, eu fui fazendo os pilares, né? E ter muita fé. Então, a fé era tudo na minha vida. Então, assim, teve dias que eu chorava, mas era um choro, às vezes, assim, de muita gratidão. E outra coisa que a gente descobre, que a gente sente gratidão. Que antes a gente fala assim, eu sou grata, mas agora você sente a gratidão. Em poder levantar, em poder abrir o olho. Então, hoje eu sei o que é gratidão, assim, na essência da palavra. Eu sei. Assim, incrível, cara. Então, assim, eu tive que passar por tudo isso para me entender isso, mas eu nunca fui atrás de porquê. Né? Sempre a minha terapeuta falava assim, uma coisa boa da terapia no processo do tratamento é isso, é que ela puxa a gente e diz assim, essa etapa, porque ou às vezes eu estava lá atrás, ou às vezes eu estava lá na frente pensando na radioterapia. Aí ela dizia assim, Edi, volta, primeiro a quimio vermelha, vamos trabalhar isso aqui. Então, assim, se cerquem
por estar fazendo um tratamento oncológico, a gente fala assim, não precisa. A gente precisa de um nutricionista, de um educador físico, do médico, do psicólogo. Tudo. Eu não abri mão de nada que eu sabia que poderia melhorar o meu dia a dia, a minha qualidade de vida. E aí, por isso, graças à nutrição, porque talvez se eu não tivesse estudado nutrição, eu não sabia de tudo isso. Com certeza, né? Com certeza. E hoje está bem preparada. Graças a Deus. Eu adoro estudar. Nossa. E vamos falar de prevenção. Que eu tive um bate-papo com você, eu achei bem interessante, que eu queria que você falasse aqui, explanasse a tua concepção da prevenção da doença. Sim. Não é nem o que eu tenho a concepção, o que a gente estuda, né? Então, o que é que os estudos mostram hoje quando a gente pensa em prevenção de qualquer câncer? Assim, o que está mais escrito na literatura? A gente não ser sedentário, a gente não fumar, o consumo de álcool mínimo, né? A gente ter atividade física, gente, não é lazer, é remédio. Né? É um negócio assim fora de sério. Há quanto tempo atrás a gente pensava no paciente oncológico fazendo quimioterapia e fazendo atividade física? Hoje, os médicos estão mandando vocês verem aí. Esses famosos que estão passando por esse processo também que a gente vê na internet, todos fazendo atividade física que os médicos estão mandando. Então, o que é que a gente tem que trabalhar a prevenção nisso, na atividade física, na boa alimentação? O que é que está acontecendo hoje com a nossa alimentação? Altamente industrializada, altamente processada. Então, os estudos já mostram. Hoje a gente tem o IARC, que é um instituto americano que ele faz todo o levantamento sobre o câncer, mostrando lá quem são os possíveis carcinogênicos. A primeira que está lá na lista é os ultraprocessados. Então, assim, a gente quer prevenir, trabalhar a prevenção do câncer, a gente tem que trabalhar esses pilares. O estresse também, o sono também. Ninguém não fala de nutrição sem falar de estresse, de sono, que é muito importante. Não adianta. Isso é que é prevenção. E nós, mulheres que temos essa possibilidade de ter câncer de mama, um dos fatores que a gente tem que ter cuidado é exatamente na idade. À medida que a gente vai ficando mais velha, entrando na perimenopausa, esse fator ele aumenta, né, de um risco maior de ter câncer de mama. Outra coisa que a gente tem que estudar, e eu acho bem interessante que você trouxe para cá, para o estado, é o nosso microbioma. Microbiota é vida. Microbioma, ninguém entende que microbiota produz hormônio e secreta hormônio. Então, se você tem uma produção de hormônio, como estrogênio, dentro da sua microbiota ruim, com a disbiose, aquela microbiota que só come, que coitada da bactéria, né? Só tem gram negativa, porque só come lá os ultraprocessados. A gente está produzindo substâncias inflamatórias. É por isso que o corpo fica inflamado. E o corpo fica inflamado, né? E aí, se a gente tem que ter o quê? Quando eu estou fazendo isso, eu estou produzindo, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas está produzindo estrona, que é um tipo de estrogênio que a gente, na mulher em perimenopausa, a gente quer baixo. Porque é ela que pode ir lá e na nossa célula mamária. Então, o que a gente tem que cuidar hoje? Quando a gente fala de alimentação, mas eu quero deixar bem claro essa parte do intestino, né? Então, hoje a gente tem exames maravilhosos, como o microbioma, que você tem a característica do seu microbioma no teu intestino. E a gente pode trabalhar aquilo para que aquela mulher não venha ter uma produção. Pode trabalhar com ele tudo. E assim, eu sou apaixonada por essa área. Então, trabalhar a prevenção é isso. Obesidade é fator de risco tanto para câncer como para recidiva de câncer. Então, a gente tem que trabalhar. Então, agora eu trabalho para não ter recidiva. Mas o paciente ou a pessoa que quer trabalhar a prevenção tratar essa obesidade, que é uma doença. Então, são esses fatores que eu trabalho, que a gente tem que trabalhar. Isso é prevenção. Então, quer prevenir é isso, né? Não os exames serem a prevenção. Não é, porque as pessoas confundem, né? Os exames, ela é importantíssimo para um diagnóstico precoce. Porque se já sabe hoje, por exemplo, um diagnóstico precoce de câncer de mama, as chances de cura, dependendo da característica daquele nódulo, é altíssima. 95%. Hoje, o que a gente tem mais estudo é no câncer de mama, mais medicação. Então, assim, a gente tem tudo na mão para a gente ter um diagnóstico e depois ser curada. Então, é isso que é a diferença. Eu não vou fazer porque o diagnóstico é só diagnóstico. Não, a gente tem que fazer.
Tem que fazer mamografia todo ano, tem que fazer ultrassom mamária todo ano, tem que fazer os exames de sangue para ver como é que tá, principalmente a mulher que está chegando na menopausa. A menopausa ela é linda, mas ela tem que ser tratada, tem que ser vista com os outros olhos, né? Não é uma doença. E a gente tem que trabalhar essa menopausa para a gente ter qualidade de vida. E eu vou lhe dizer, eu sou uma mulher em menopausa, porque eu não terminei meu tratamento ainda. Esqueci de falar isso, que é importante, né? Eu tomo um tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal, onde ele bloqueia que o estrogênio entre nas células mamárias. E para você ter ideia, eu tenho menopausa. O estrogênio meu é 8, testosterona é 5. Mas, assim, quais são os sintomas? Eu não tenho fogacho, eu não tenho problema. Porque você procura outras alternativas. Porque eu me cuido, né? Então atividade física, para mim, é remédio. Então, não é estético. Eu olho para atividade física como remédio. Eu tenho que ir todos os dias. E agora eu não estou indo, mas é porque eu estou doente. Mas eu vou. Não adianta, né? Então, a gente tem que tratar essa menopausa dessa mulher para que ela passe bem por isso. Porque a gente sabe que estrogênio, ele é protetor cardiovascular, ele é protetor ósseo, né? Ele é protetor mental. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso para que a mulher não diminua esse risco. Com certeza. E deixa eu te perguntar, após o teu tratamento, quais foram os principais cuidados e mudanças que, assim, você adotou para a tua vida? O principal, mental. Porque as outras já tinha. Comida, alimentação, já tinha uma boa alimentação. Atividade física, já tinha. Mas aquilo que eu acabei de falar, acho que eu falei no início. Hoje, o mundo cai, eu tô zen. Eu não era assim, eu era uma pessoa altamente estressada. Sabe, uma preocupaçãozinha, sei lá. Eu vou pensar assim, dar um exemplo. Sei lá, tô devendo. Não tô devendo. Era o fim do mundo. Era o fim do mundo. Hoje em dia, vou dever. Tá, tudo bem, pode ficar a dívida aí que eu tô aqui. Então, assim, coisas pequenas que eu lembro. Uma vez um carro, eu estava dirigindo e uma moto entrou na frente do meu carro e eu quase bato no motoqueiro. Eu acho que quem morreu foi eu, porque eu cheguei em casa abalada, arrasada, chorando. E eu estava vindo com minha mãe, depois estava fazendo quimioterapia, vindo no meu carro, 2 crianças entraram na frente do meu carro. Não me abalei, eu disse, vou frear, entregar na mão de Deus. Então, gente, a saúde mental da gente é muito importante. Então, assim, hoje, na minha vida, depois do câncer, eu trabalho minha saúde mental. Demais, porque eu sei que foi daí que saiu a fragilidade. Então, hoje, para mim, tá tudo bem, sabe? Não me estresso mais por poucas coisas, por besteira. Eu digo muito que a gente não consegue viver sem estresse, mas a gente consegue administrar o estresse e, durante o dia, pontuar o que é mais importante para ser feito. Não deu? Problema, mas não tô nem aí. Exatamente. A gente tem que saber gerenciar tudo. É isso. E Edi, deixa eu te perguntar Pergunte. aqui. E hoje você faz algum trabalho, alguma ação social, algum trabalho voltado? Não, eu não faço. Eu faço assim. Me chamou para fazer um podcast, eu vou. Me chamou para fazer uma propaganda, eu vou. Eu faço isso. Mas, assim, um trabalho social ainda não cheguei a fazer, mas tenho vontade. O que é que eu faço de social? Uma consulta social eu faço, se precisar. Palestras para mulheres, tudo isso eu faço, já fiz, né? Mas, assim, no sentido, assim, de um trabalho mesmo focado só naquilo, não. Ainda não. Mas tenho vontade. Meu oncologista já mandou até escrever um livro. Mas já trabalho. Mas a tua história é uma história de superação que merece. Sim. Merece ficar lá escrita. Quem sabe, teus filhos. Né? Teus filhos. É porque, assim, a história da prioridade, né? Eu tenho que estar bem. Se eu pensar que aquilo vai me ocasionar um estresse, um cansaço, me consumir, então eu tenho minhas prioridades. Então, minhas prioridades é o meu consultório, é meu trabalho, é cuidar da minha filha, que foi uma luta eu ter minha filha, né, e estar com ela já com 10 anos. Então, assim, eu vou dando minhas prioridades, porque até isso eu aprendi, tu acredita, Sumaica? Antes eu fazia tudo embolado, fazendo, empurrando. Hoje não. É porque hoje você encara de uma forma diferente, né? É como... Eu penso assim, eu tive uma irmã que passou por um processo bem delicado também, que ficou entre a vida e a morte. E
ela teve uma outra oportunidade. Sim. Então, ela encara totalmente diferente hoje a vida. Então, ela sabe o que eu tô falando. Sabe, eu vendo você falar, eu e vejo outra muita coisa, porque é uma coisa que o paciente oncológico, ele sabe, que ele pega no impacto do diagnóstico, é a finitude da vida. Então, a gente sabe que a gente vai partir. Só que a gente já entende que não quer partir agora. Mas antes eu tinha medo de morrer. Não, hoje eu não tenho mais medo de morrer. Eu sei que eu vou partir. Mas eu não quero partir agora. Então eu vou tratar. Eu vou me cuidar para isso. Exatamente. É essa diferença também que eu vejo muito que o paciente oncológico. Porque, assim, eu não acredito, e os estudos mostram, né, tudo que eu estudo, é que você... Como é que você teve um câncer e você vai dizer que vai voltar depois do câncer para a sua vida passada? Eu vou fazer tudo o que eu fazia antes. Não é. Então, você tem que organizar a sua vida para exatamente não fazer. Porque hoje a gente sabe que tudo está interligado. Exatamente. Se tu era sedentário, tu não vai ser sedentário. Se eu me alimentava mal, eu não vou mais me alimentar mal. É isso. Prezar minha alimentação, minha saúde mental. Se eu sou estressada, eu não vou ser mais estressada. É isso que eu penso. Então, não adianta esse negócio, a vida vai continuar mesmo. Se você fizer isso, vai voltar ao câncer. Vai voltar a ter uma recidiva. As pessoas têm que entender isso, né? Eu tive um câncer por isso. Então, a gente vai... Porque a gente sabe, por exemplo, câncer de intestino, 95% é alimentar. Então, você vai ter um câncer de intestino, passar por tudo aquilo, e vai dizer que vai continuar comendo muito de processado, tudo industrializado, tudo que comia errado. Não, a gente tem que ajeitar isso aqui para que a gente tenha uma vida mais longa. Eu busco isso. Qual é o meu objetivo? Se você perguntar, Edi, qual é o seu objetivo hoje na vida? Ter vida longa. Que eu quero estar perto da minha filha até onde Deus deixar. Pronto. E esse objetivo é o mais importante. Com certeza. Por que eu digo vida longa? Porque hoje eu entendi que eu não vou ter vida eterna. Até antes eu não tinha entendido. Mas hoje eu entendo que eu não vou ter vida eterna. Então eu quero ter vida longa. E aí eu vou atrás desse meu objetivo. Certíssima. E Edi, qual é a mensagem de esperança que você deixa, né? A tua mensagem final que você gostaria de deixar para essas mulheres? Sim. Então, primeira coisa que eu sempre falo, quem já viu o podcast meu, essas coisas, se toque. Não tenha medo. Chegou em casa, cansada, é tão rápido. Você aí tirar a roupa ali no espelho, olhar e se tocar. Viu um nódulo, viu alguma coisa diferente, procure um médico. Procure um mastologista, né, que ele é o médico especialista de mama, né, faça um exame, vá buscar ajuda. Tá com medo? Faz igual que eu fiz. Chama o marido, se tiver marido, chama uma amiga, uma tia e diz, tô com medo, eu preciso de você para ir comigo. Então, primeira vez que eu senti um nódulo, o que é que eu fiz pro meu marido? Eu olhei para ele, eu que marquei o médico, mas na hora de ir eu me tremia toda. Eu disse, você vai comigo, eu vou. Então, assim... nós mulheres, a gente tem mania de querer guardar as coisas que é ruim pra gente. Não, vai lá e diz, eu preciso de ajuda. Então, fala isso. Eu não sei guardar. Não adianta. Não guardo. Eu tenho que chegar com meu marido, uma irmã, e eu falar aquilo que eu tô sentindo, aquilo que tá me incomodando. Eu não sei ficar com aquilo guardado. Essa é a primeira coisa. Segundo, não adianta. O medo vai ter. Mas a coragem tem que andar junta. Porque o medo vai empurrando aqui, a gente para trás. E a coragem vai botando a gente para andar para frente. Então, pega eles dois juntos e vá em busca de tratamento. Porque a gente hoje está muito claro que as mulheres têm grandes chances de ter essa cura, mas quando chega para ter esse diagnóstico já demorou demais. Então, tem estudos mostrando isso em relação, por exemplo, quando você pensar em SUS e privado, saúde privada. Já tem mostrando, tem um estudo no Rio Grande do Sul mostrando isso. Então, assim, é isso. É se tocar, é fazer os exames, é fazer a prevenção, ter uma boa alimentação, cuidar da atividade física, da mente. Isso é que importa, porque o resto a gente vive. É verdade. Então, essa é a minha mensagem. Se toque, faça seu exame de toque. Porque o Outubro Rosa é para mais destacar, não, mas é o ano todo. Eu descobri, o meu primeiro toque que eu senti, se eu não me engano, foi em junho. Né? Porque a gente tem que se cuidar o ano todo. Não é só em outubro. O Outubro Rosa é uma maneira de a gente dar mais ênfase, né? E ali a gente tem até
até mais possibilidade de fazer um exame com mais rapidez, né? Existe uma campanha aquele mês voltada exatamente para isso. Então, os exames eles estão mais disponíveis. Aonde se faz os exames, existe até as promoções que deixam mais fáceis as pessoas procurarem a realizar aquele exame, essa facilidade. E outra coisa, eu sempre boto lá no meu Instagram, quando eu faço um post, que hoje meu propósito no meu Instagram é só falar de câncer, né? Como prevenir, como tratar. E eu sempre boto assim no final: câncer de mama tem cura. Tem cura, sim. Tem quantas... E a gente não sabe, né, Sumaika? Mas acho que você sabe que você é da área de saúde. É porque a gente só vê os casos de morte, né? Mas a porcentagem de cura é muito maior. É muito maior, né? Só que os dados que a gente não vai pegar lá, mas o INCA mostra isso, né? O Instituto do Câncer. Que os dados de cura é bem maior do que os dados de morte pelaquela doença. É menor. Mas a gente tem que se cuidar. É isso que a gente tem que fazer. E vida longa, e viver bem, feliz, né? Eu digo que a felicidade hoje para mim é acordar. Você busca tem felicidade. Tem mais Quando você tem a oportunidade, gata, é acordar todo dia, eu tô feliz, tô grata a Deus. E é isso que me faz viver. Tá perto da minha filha, do meu marido, da minha família. Isso é um gás que, meu Deus do céu, não quero mais nada. Mais importante. Edi, eu te agradeço a tua participação, né? Eu não te conheço muito, mas já te conheço muito. Verdade. Pelo que a gente conversou, né? Então, assim, eu te achei uma pessoa, um astral, assim, incrível, uma superação maravilhosa, né? Você é uma mulher de uma força e uma fé, uma coragem, que não são todas as pessoas que têm. Todas as pessoas não incluo mulher, eu falo no geral, geral, né? Então, assim, você teve que passar por essa batalha, né? Mas eu acho que Deus foi, conforme as suas orações, Deus foi te abrindo um caminho e uma nova chance. Exatamente. Né? Para que você hoje tivesse a oportunidade de, através do teu testemunho, você ajudar outras mulheres. Com certeza. Então, eu já virei fã de carteirinha. Eu te acho uma mulher estudiosa, inteligente, obrigada. Né? Já te acompanho nas redes sociais. Sei que você é atualizada, está sempre nos congressos. Estava agora no congresso. Estava em São Paulo. Em São Paulo, de nutrição. E eu sei que você estuda muito. Estudo. E, assim, só te desejo sucesso na sua jornada profissional. Obrigada. E que a gente possa voltar aqui de novo para a gente falar de outros assuntos. Vários temas. Outros temas nutricionais, microbiota, intestinal, saúde da mulher, menopausa. A parte da oncologia. A parte da oncologia que não seja câncer. Essa aí é muito importante. Olha, vamos pensar uma coisa que a pessoa gosta de conversar, tá vendo? Eu sou horrível, vamos mulher. Conversar. Mas só para você entender, até 2050... as mortes por câncer vai ser maior do que as mortes por doenças cardiovasculares. Que tu sabe que cardiovascular hoje, né, é que acontece mais mortes. Mas vai se inverter. De 2050, então, o prognóstico. Então, assim, câncer vai ser uma coisa normal. Tem um pesquisador espanhol que ele pesquisa as células carcinogênicas. E aí eu achei interessante que ele falou uma vez caminhando, que disse assim, que olhava assim, que antigamente vai ser assim... Que era mais difícil você encontrar uma pessoa com câncer. Hoje vai ser mais difícil você encontrar uma pessoa, futuramente, vai ser mais difícil você encontrar uma pessoa que não teve o câncer. Porque vai ser uma doença como outra qualquer. Tipo assim, crônica. E hoje a Organização Mundial de Saúde já colocou ela como doença crônica. Eu só espero, né? A gente acredita, eu acredito que se chegar nisso, a gente já esteja com a medicina avançada. Mais avançada, sim. E a gente consiga o diagnóstico mais rápido ainda. Isso. E a gente já tenha os tratamentos mais rápidos e disponíveis. Também que não adianta a gente ter o tratamento e ele não está disponível para todo mundo fazer. É verdade. Que é isso que é o que a gente mais sofre, né? Quando a gente vê assim. Exatamente. É isso. E olha que o Brasil ainda é referência em fazer um tratamento desse, né, com custo elevadíssimo, ainda dado pelo SUS, né? A gente sabe que nos outros países não existe isso. Mas é como você disse, quanto mais rápido esse diagnóstico, melhor é. Então vamos lutar por isso. Mulheres, se cuide, se toque, faça seus exames e faça a prevenção. E é isso.
Minha e eu querida. que agradeço. Eu quero deixar aqui minhas redes sociais, que é Edi Oliveira Macedo. Isso que eu já ia falar. Lá já tem tudo sobre o que eu passei, tem minha história e o que eu faço lá, o que eu publico. Se bem que essa semana eu não consegui fazer nada, gripada. Mas é isso. E é onde a gente pode te encontrar? Então, eu divido consultório na Fisioclínica, ali na Getúlio Vargas, né? E tô lá e recebo de braços abertos. Minha consulta não é porque eu sou eu, mas é maravilhosa. Eu converso do todo, né? Que eu não acredito na nutrição só em passar aquela comidinha, 200 gramas, 100 gramas. Às vezes o paciente chega lá querendo emagrecer quando eu vejo o intestino tá acabado, tá com desbiose, tá com isso, tá com aquilo. Eu digo, bora tratar isso aqui. Então, assim, a nutrição hoje não é só... É comida, é alimentação, mas é um todo. Tem outras coisas que a gente tem que tratar. Sono, atividade física, a gente fala de tudo. Porque essa é uma consulta nutricional, né? Excelente, amiga. Eu quero te dedicar essa lembrança, todas as mulheres maravilhosas que vêm aqui comigo. Eu dou uma lembrancinha. Posso abrir? Do podcast para você tomar seu chá, Ai, você lembrar de mim, lembrar do programa e voltar. Adorei! Qualzinha é essa, né? Eu adoro chá. Toda noite um chazinho de mulungum com melissa para ajudar a relaxar. É maravilhoso. Que bom. Muito obrigada. Amei. E você que nos assistiu e quer saber mais sobre saúde e bem-estar, sigam o meu Instagram e do Labovida. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Viver Bem, com mais uma convidada muito especial, que depois eu revelo quem é. Tchau, até o próximo episódio.